Veni Creator Spiritus, mentes tuorum vis. Olá pessoal, vamos lá continuar nossa aulinha aqui de Reiki, né, na formação do curso Terapeuta de Quinta Dimensão. Vamos dar continuidade à matéria Reiki, perfeito? Então nós vamos começar hoje os fundamentos budistas do Reiki, sabendo que eu vou iniciar uma outra matéria chamada Budismo. Vou começar com a história do budismo, suas classificações, e vamos nos aprofundar nele para entender não só a usar o budismo nessa engrenagem, como também entender os fundamentos desse budismo no Reiki. Perfeito? Então vamos lá. Os fundamentos budistas do Reiki. A inscrição no túmulo do Dr. Usui nos diz que ele sentiu a energia Reiki durante um retiro de jejum de 21 dias no Monte Kurama. O monge Kantei, discípulo de Gajin, fundador do templo Toshodaiji, em Nara, fundou o imponente templo Kurama, no ano de 770, depois de passar por uma experiência religiosa profunda nesse local. Até 1949, o templo Kurama estava ligado ao budismo Tendai. Após essa data, ele se transformou na sede da seita Kurama Kokyo. Na secretaria do templo, recebemos informações seguras de que ali nunca foram realizados retiros de jejum e meditação de 21 dias. Entretanto, houve insinuações de que uma pessoa ou outra poderia ter realizado essas práticas por iniciativa própria, especialmente no passado. Graças às dimensões, à forte energia e às antigas e extensas florestas de cedros, o Monte Kurama oferece um ambiente perfeito para a meditação e para a busca de si mesmo. Hoje é possível passar um dia e uma noite meditando e elaborando mantras no templo Kurama, fazendo-se reserva ou antecedência. Além disso, o Monte Kurama e seus arredores ainda conservam alguns pequenos e belos santuários Shinto. Preciso mencionar particularmente o Kubuni Jinja, santuário, localizado aos pés de Kurama, na entrada para Kyoto. O shintoísmo e o budismo estão profundamente interligados no Japão, e por isso nem sempre é fácil para um leigo saber se ele está num templo budista ou num santuário shintoísta. O Dr. Usui era budista e a seguir estão os conceitos que influenciaram mais intensamente o Dr. Usui. Futuramente, como falei, nós vamos entrar no budismo e vamos entrar no shintoísmo também. O budismo esotérico tântrico chegou ao Japão no início do século XIX, com o monge japonês Kukai, Kobo Daishi 774 a 835, e com o Saisho Denjô Daishi 767 a 822, que haviam estudado na China. Kukai foi aluno de Ruikuo, japonês, Keika 746 a 805, discípulo do monge indiano Amoghirajara, que por sua vez foi aluno do famoso instrutor indiano Vajra Bodhi. Os dois indianos viveram no templo Taishingishan, em Chang'an, centro atual da Associação Budista Senshi, na China. Depois da morte de seu professor, o Kai voltou ao Japão e ensinou o que havia aprendido na China. Ele se tornou o fundador do budismo Shingon. Saisho estudou no Monte Tiantai, na China. Ao voltar, fundou o budismo Tendai,
com sede em Kyoto. No Japão, essas duas escolas são, em geral, conhecidas pelo nome Mikikyo. O santo padroeiro do budismo esotérico no Japão é Dai-Nishi Nyorai Mahavairokana Tathagata. E os escritos mais importantes e sagrados são Jai-Nishi Kyo, Mahavairokana Sutra e o Kongo-sho Jyo, Vajrasekara Sutra. Em resumo, o objetivo do budismo esotérico em Sunyata, o vazio. Esse vazio não é o estado negativo de ausência. Deve sim ser entendido como transcendência da dualidade. Quando o eu não se distingue mais do outro, a unidade do todo é restabelecida. O eu só existe na nossa imaginação, na nossa mente. Nós criamos o ego e o mundo com os nossos pensamentos. Nosso estado natural de ser é o vazio, não afetado pelos atributos, pelo passado e pelo futuro. Para muitos de nós, esse objetivo também está ligado ao Reiki, de modo semelhante, sentindo sua unidade com o cosmos, voltando às origens da unidade. Então, nós temos que entender aqui algumas coisas. Por exemplo, nós temos vários segmentos budistas, tá? O mais, talvez seja o mais, vamos dizer assim, famoso, seja o Gautama. Nós temos o Zen, nós temos vamos dizer assim, outros segmentos que foram falados aqui, 2, né? E outros mais, que não cabe agora eu entrar nessa particularidade. Então temos que entender que tem essa diversidade. Nós vamos estudar em outra matéria. E temos também aqui uma relação do vazio, do estado neutro, onde o ego é provado através do budismo que nós o criamos, quer dizer, vamos dizer que trazemos informações de DNA, trazemos informações espirituais, do espírito, da alma, tudo bem. Mas quando entra nesse estado da nova geração de vida do espírito encarnado, estamos no vazio. E esse ego é construído por nós, aonde atrapalha muita gente, tá? Conheço muitos que deixou o seu ego levar a caminhos tortuosos. Perfeito? Então, essa semelhança do budismo com o Reiki é justamente esse estado, né? Esse estado vazio que entramos para poder fazer o equilíbrio das energias do corpo, né? Como em outras aulas eu venho falando, em determinados segmentos, em que nós entramos naquele estado profundo, né? De meditação, para poder algumas matérias, as de pedras preciosas, as de cristais, né? E o próprio Reiki, seja instalado para fazer o equilíbrio do corpo. Se você não entrar nesse vazio, ou vai pesar o futuro, ou o passado, ou positivo ou negativo. Perfeito? Então, é muito importante essas práticas ser estudadas para fazer a engrenagem desse Reiki pela qual nós estamos passando aqui para vocês. Tá? Existe o Reiki convencional, perfeito, ótimo, devemos estudar, né? Estamos estudando os dois, mas temos que entender que para essa evolução de nível espiritual tem que haver essa engrenagem. Se não houver essa engrenagem, não há evolução. E sim uma prática de terceira e quarta dimensão, que vai sempre oscilar. Perfeito? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o autêntico ou não autêntico disso tudo aqui que nós estamos, né? Daí já vai ser uma aula mais extensa, tá?
bem extensa. Não sei se eu consigo dividir em duas, mas essa aula é bem extensa para encerrar essa parte. Perfeito? Então, até a próxima aula.